para viver minha vida, noite e o amanhecer. Quando sabes antes o sol clareia, é grande, tu me diz isso, tudo vai passar. Senhor, tua mão vai me alcançar. Seu poder pode a terra parar. Só em ti tem. Boa noite a todos, graça e paz, Deus abençoe a cada um. Está no ar mais um programa Cristo Meu Mestre. Noite de hoje temos assunto interessantíssimo e nós vamos iniciar com uma pergunta para você que está nos acompanhando, para você que nos acompanha. A pergunta é o seguinte: Deus, ele se preocupa com a sua vida espiritual e a sua vida material? Essa é a pergunta. E essa pergunta será respondida hoje nesses assuntos que traremos. Assunto que, às vezes, uma igreja, algum lugar que você frequenta, pode ser que não aborda. Então, hoje teremos essa abordagem de assunto, explanaremos um assunto bastante importante sobre alimentação. Vamos falar sobre alimento segundo a palavra de Deus. Então, acompanhe-nos, compartilhe, prepare também a sua água, né? Prepare aí para a oração final, se prepara e vamos acompanhando os assuntos. Vamos hoje já iniciar sobre alimentos. O que a Bíblia diz sobre alimentação? Será que nos dias de hoje, o que nós consumimos, no nosso dia a dia, será que estamos fazendo a escolha certa com relação à alimentação? E Deus, o que Deus fala sobre isso pela sua palavra? O que a Bíblia nos mostra sobre a alimentação, aquilo que nós levamos no nosso dia a dia, o que nós mandamos aí para o nosso corpo, né? Como nós cuidamos de nós mesmos. Então, esse tema é importantíssimo para você que vai nos acompanhar, para você que quer saber um pouco mais sobre alimentação. E isso é segundo a palavra de Deus, como o povo vivia, né? Como aquele povo, antes mesmo de Cristo, há mais de 2000 anos, viviam com relação ao alimento. Qual eram as suas escolhas? Então, é isso que nós vamos já falar. Vamos lá para o livro de Ezequiel. Ezequiel, capítulo 4. Você que tem a Bíblia Sagrada, aqui a Bíblia, né? Tradução de João Ferreira de Almeida. Então, a Bíblia é muito usada, essa tradução João Ferreira. Então, nós abordamos assuntos relativos à palavra de Deus, não mencionamos placas, porque o objetivo é trazer alguns assuntos que, às vezes, você vai para a igreja, né, no seu dia a dia, você busca Deus segundo a sua fé, mas muitas vezes você não vai ter um tema, né, abordado especificamente dentro de um assunto que muitas vezes é importante no seu lar, na tua casa, no seu dia a dia, no seu trabalho, nas suas escolhas, na sua saúde, tá bom? Deus abençoe você que está chegando, Deus abençoe você que acompanha, você que compartilha, né, com o nosso programa aí, Cristo Meu Mestre. Então vamos lá, livro de Ezequiel, capítulo 4, 9, que diz o quê? E a tua comida, que has de comer, será do peso de 20 ciclos cada dia. Aqui, 9, olha lá. E tu toma trigo e cevada, e favas, e lentilha, e milho, e aveia, e mete-os no vaso, e faze deles pão, conforme o número dos dias que te deitares sobre teu lado. 390 dias
comerá disso. E a tua comida que has comer será do peso de 25 cada dia, de tempo em tempo a comerás. Então, aqui, trazendo já alguns assuntos sobre o alimento, falando da lentilha, falando do milho, aveia, né, falando cevada, né, o trigo, enfim, a Bíblia já começa a mencionar, nós já percebemos aqui que tem assunto sobre alimento. E você sabe o que é pão ázimo? Então, boa noite, Bruna, você que está chegando e nos acompanha. Deus abençoe você, Deus abençoe a tua família, longevidade pela oração, pela fé e pela alimentação. Deus abençoe a cada um que participe. Cláudio Cruz, Deus abençoe. Vamos lá para o livro de Deuteronômio. Livro de Deuteronômio. Deuteronômio 8. O que diz a palavra sobre esse assunto? Participe, compartilhe, porque esse é o assunto que merece uma ênfase. Hoje vivemos um dia de, às vezes, muita informação e pouca escolha. Então, vamos ver o que a palavra de Deus fala sobre esse assunto. Deuteronômio 8, capítulo 8 e 7. Está aqui. Porque o Senhor, teu Deus, te mete numa boa terra, terra de ribeiros, terra de água, de fontes, de abismo, que sai da montanha, terra de trigo, cevada e de vides, e figueira, romeira, terra de oliveira, abundante de azeite e mel. Então, está aí a palavra de Deus, né? Depois continua falando ali de alimentação. Então, foi mencionado alguns alimentos, né? O romã, especificamente, vamos falar um pouco da romã. Você já tomou algum suco de romã? Boa noite, Maru, boa noite a todos que nos acompanham. Então, nós estamos falando aqui daquela fruta, daquele alimento chamado romã, que é considerado terapêutico, o suco da romã, antioxidante, anti-inflamatório, combate doenças crônicas e também até o câncer, né? Porque ele é elástico. Então, é um alimento super saudável, um pouco inacessível, talvez, para algumas regiões, mas nós estamos mencionando aí, né, alimentos segundo a palavra de Deus, né, que fala aí dos alimentos, as fontes de alimento, né, e fala de uva, né, fala inclusive do trigo, né, os grãos, né, enfim, os alimentos que trazem uma saúde excelente. Boa noite, Monique, você que está aí nos acompanhando, compartilhe desse assunto. E nós vamos estar falando, né, o pão ázimo também. Então, isso aqui, nós estamos trazendo o quê? Chamado dieta bíblica. Uma dieta, né, uma alimentação segundo o que nos informa a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Então, estamos lendo, né, você está nos acompanhando, você vai estar sabendo de alguns alimentos que são interessantes para o nosso corpo, né, alimentos saudáveis. O que a Bíblia nos diz, tá certo? Nos dias de hoje, a alimentação, ela, às vezes, a pessoa se alimenta meio de qualquer forma, né? Muitos até saem ali comendo um lanche, caminhando, né? E às vezes não é a melhor orientação. Por isso nós estamos trazendo hoje esse assunto sobre alimentação segundo a palavra de Deus. Deuteronômio ainda 26, no 26:9 também traz mais assunto sobre alimentos. Olha lá. E nos trouxe a este lugar e nos deu essa terra, terra que mana leite e mel. Então, leite e mel. O que nós podemos dizer sobre isso? A questão do mel é importantíssimo, né? Naquele tempo já utilizavam muito a questão do mel, tá?
não havia ali um açúcar igual esse que nós utilizamos. Boa noite, Mateus, seja bem-vindo. Deus abençoe você, Deus abençoe a tua família, a tua casa. Então, nós estamos falando do mel especificamente e vamos abordar o assunto também do leite. O que acontece sobre a questão do mel, que ele é excelente, é claro que tudo deve ser utilizado, né, de uma forma adequada, você acompanha com o seu nutricionista, né, nada pode, tudo que é exagero, né, até o alimento, pode ser prejudicial. E com relação ao mel, ele é excelente, né, na substituição do açúcar, ele é muito bom para quem quer deixar ali de lado o açúcar. O mel tem que ser puro, né? Para você identificar o mel puro, é aconselhável que você use aquele mel que vem no favo. Se está ali no favo de mel, né, se você compra aquele mel que diz ali o mel 100% natural, então você vai ter ali um mel de qualidade. E sobre o leite, o que nós vamos dizer? Porque o mel nós já sabemos que ele é excelente, a Bíblia fala muito sobre mel, inclusive há pontos da Bíblia que nós vamos trazer essa noite, que fala da comparação da palavra de Deus com o mel, né? Então, o que acontece? O mel, ele é excelente, muito bom, muito saudável, né? Aqui, como foi mencionado o leite, nós já vamos entrar nesse assunto também, porque a Bíblia, ela nos mostra, ela nos fala muito do uso do leite de cabra. É para lá que nós vamos agora, ó, Provérbios 27. Lá no Provérbio 27, nós vamos ter mais assunto, agora falando sobre o leite, né? No livro aí, acompanhe nós no livro, Provérbios. Vinte e sete, 26. 27, 26 a 27. Então, capítulo 27 de Provérbios. O que nos diz? E no 26, está lá. Ó. Os cordeiros serão para te vestires e os bodes para o preço do campo. E haverá bastante leite de cabra para o teu sustento, para a tua casa e para o sustento da tua criada. Então, o que está falando ali? Abordando o leite de cabra, que ele sim, um leite muito mais saudável, né, que o leite de vaca, né, o leite tradicional. Enfim, existem várias outras opções de leite hoje em dia, né, leite de coco, leite de amêndoa. Então, existe aí uma variedade um pouco maior, né, da questão do leite, mas a Bíblia está falando exatamente do leite aqui, leite de cabra, né, que ela é muito superior, ela é vista como um sustento, né, e ela tem a desmineralização óssea. Então, o que acontece? É um leite que ele realça, né, então ele é um leite bem mais saudável que, na verdade, o leite de vaca, né? Então, é isso que nos mostra, é isso que nós temos de informação sobre o alimento, agora falando sobre o leite, né? Leite de cabra é um dos mais indicados, e também tem outros de qualidade muito bom, né? De uma excelente qualidade, né? E falando, né, a palavra ali foi mencionada, o leite, o mel também, né? Então, voltando um pouco, falar da comparação, lá no Salmo 119, vamos ver o que a Bíblia fala? O que a Bíblia vai falar sobre essa informação também do mel agora, lá no Salmo 119 e o 103. Vamos ver? Está aqui, ó. Ó, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doce do que o mel à minha boca. Então, o que acontece? Uma comparação, né? Está sendo feita ali uma comparação da palavra com o mel, né? Que é algo bom, né? Algo assim que Deus está falando. Olha, repetimos lá, ó, quão bom e doce são as tuas palavras ao meu paladar, mais doce que o mel à minha boca. Então, tão bom é o mel que é feito
essa comparação com a palavra de Deus. Tá bom? Josi Souza, boa noite. É Josi, é isso? Juiz, isso. Boa noite. Então, é isso mesmo. Deus falando aqui, Salmo 119, nessa parte, né, sobre o mel, né? Sobre o mel, assuntos interessantíssimos. Hoje interessante sobre alimentação, teremos muito assunto aí sobre vegetais, né, sobre legumes. Vamos lá no livro de Daniel, então, vamos conferir. Você aí em casa, participe, né? Tem aí um assunto hoje muito interessante, falando sobre o livro de Daniel também traz esse assunto, né? Daniel 1:12. O que vai dizer Daniel sobre 1:12? Está aqui, ó. Experimenta, peço-te os teus servos 10 dias, fazendo que se nos dê em legumes a comer e água a beber, né? Então se veja diante de ti o nosso parecer, e o parecer dos moços que comem a porção do manjar do rei, e conforme vireis que haja os teus servos. Ou seja, ali falando, né, sobre alimentação, né, Daniel falando sobre a questão de ter acesso aos vegetais, né, ter acesso aos vegetais, aos alimentos saudáveis, né? E dentre desses alimentos nós podemos citar alguns que são até anticancerígenos. Você conhece algum alimento dessa natureza que você pode acrescentar na sua salada, na sua casa? Nós podemos citar couve-flor, brócolis, rabanete, repolho, agrião, mostarda. Todos esses alimentos são alimentos interessantes, né? Chamado de alimento glucosinatos. Glucosinatos, isso mesmo, que são alimentos diferenciados com ação anticancerígena, né? Então, são ação anticancerígena. Vamos conferir mais assunto lá em Gênesis 43. Vamos agora para o livro de Gênesis 43. Vamos entender um pouco mais. Temos bastante assunto, né, bastante sobre esse tema. Então disse-lhe Israel, seu pai, pois que assim fazei, tomai mais precioso dessa terra, e levai um varão presente, bálsamo, mel, especiaria, mirra, terebinto e amêndoas. Então, a Bíblia aqui falando também sobre amêndoas, que mais? Sobre especiarias, né? São em geral, as especiarias são os temperos, né? Cravo, canela, tudo ali que você tem na sua casa, orégano e muito mais coisas ali que você tem, que está incluído aí nas especiarias, que são a parte de tempero que também é usado na alimentação e tem uma poderosa ação no nosso corpo. É importantíssimo nós conhecermos isso, conhecermos melhor sobre também o alimento segundo as informações que a Bíblia traz. Vamos pegar de novo aqui, entender? Levai um presente, um pouco de bálsamo e um pouco de mel, especiarias, e mirra, terebinto e amêndoas, né? Então, interessante esse assunto. Nós vamos falar, né, mais também desses assuntos que aborda, inclusive, o azeite. E o azeite? Você consome muito azeite? Você já experimentou uma marca boa? O azeite ele precisa ser um azeite extra virgem, um azeite de uma qualidade boa, né? Um azeite de uma pureza ali, procurar uma marca boa para você estar utilizando, né? E, enfim, esses são os assuntos, né, que estamos mencionando sobre alimentação saudável, enfatizando a romã, que é terapêutico, né? Muito indicado a romã, tá? Não esqueça de ter na sua dieta. Você que está buscando aí uma alimentação melhor, ou alguém que você conhece que às vezes não está muito bem, né? É interessante, às vezes, fazer aquela alimentação balanceada, alimentação com uma escolha mais saudável, né? Para que você tenha aí
uma saúde interessante, uma saúde muito mais equilibrada, segundo as informações bíblicas, tá bom? Então, Gênesis 43, falou da mirra, o pistache também. Pistache é um alimento muito saudável, interessante. Falando agora especificamente, olha, nozes, amêndoas, né, os pistaches, esses alimentos em si, né, eles são alimentos muitíssimos interessantes, eles trazem o zinco, né, eles trazem aí muita coisa aí que é muito interessante para o seu organismo, né? E às vezes você não está consumindo, né? Às vezes você não consome, então é interessante você começar a pegar esses alimentos, essas dicas que nós estamos aqui passando e pesquisar um pouco mais profundamente, né? Pesquisar um pouco mais sobre esses alimentos. Há uma relação, né? Nós podemos falar ó, da lentilha, nós falamos aí do mel, né? Nós falamos sobre nozes, nós falamos sobre romã, nós falamos sobre leite de cabra. Então, vai pesquisar esses assuntos, né? E também, ó, no combate às doenças crônicas, vamos pegar três que você não pode tirar, né, da sua dieta. É claro que tudo tem que ser conforme, às vezes, o nutricionista, né, tudo tem que ser de acordo com a Caca Souza. Mirra é usado, mirra é um óleo, né, um óleo usado para essência, né, na época existia muito bálsamo, muito mirra, né, então muita coisa usada ali como bálsamo também, e como, digamos assim, para uma questão de saúde respiratória, então existia muito disso ali, desde o Egito até o tempo de Cristo sempre, e até os dias de hoje, muita mais variedade também. Mas estamos aqui dentro do assunto, olha lá, uvas, vinho e romã, realça os flavonoides, né? Assunto sobre resveratrol, né, que combate radicais livres, enfim, diminui as doenças crônicas, né, e são alimentos excelentes para você pesquisar mais, para você colocar na sua dieta, para você ter uma dieta aí saudável, né, utilizando desses alimentos. É claro que tudo tem a sua moderação, nós mencionamos os vinhos que devem ser no máximo, talvez 50 ml, 30 ml, né? Preciso buscar a informação exata do uso, né? Esse uso para a questão da saúde é um uso aí, pouca coisa e diário, né? Para a questão do resveratrol, né? Ou a uva também, utilizar a uva, a romã. Hoje temos acesso ao mirtilo também, né? Nas pesquisas não achei na Bíblia assunto do mirtilo, mas o mirtilo também é um alimento, é muito interessante você pesquisar o mirtilo. Aqui da região de Santa Catarina existe fazenda, plantação, né, é uma fruta, né, considerado dentro da classificação as frutas vermelhas, né, que também está junto com essa uva, essa classificação das uvas que combate doenças crônicas, tá bom? Então, esse é o assunto, né, que traz as frutas vermelhas, a romã, uvas, né, dieta bíblica. Dieta bíblica dentro da sua particularidade, né, da particularidade de cada corpo, né, que compreendemos que o corpo ele é água, terra, ar, fogo, né, então o nosso corpo ele tem calor, né, ele tem todas essas particularidades e tem também a adaptação por cada região, né, e também da mesma forma o alimento, né, às vezes X alimento você pode não gostar ou não se adapta, então você tem que fazer as escolhas daquilo que você se sente melhor, conforme aí, né, conforme também a região onde você possa ter acesso também a esses alimentos, né? Vamos dizer que alguma região tem mais acesso ao mel, a outros tipos de alimento, mas você vai fazendo a sua escolha saudável, né? Deus abençoe você que está participando, né? Nós mencionamos ali
da parte de alimentos, né, vegetais, legumes, né, de ação anticancerígena, mencionamos nozes, amêndoas, pitaches, muita informação bíblica sobre isso, né, muita informação, e nós vamos falar agora, né, lá em Provérbios 31. Acompanhe você, né, acompanhe você no Provérbio 31. Vamos ver o que diz? Vamos participando. Vamos lá? Pegue sua Bíblia, vamos lá em Provérbios 31, 13. Dá leite, busca lã e linho, e trabalhe de boa vontade com as suas mãos. Então, falando ali sobre linho, falando sobre pão, né, dentro desse assunto do linho, nós podemos mencionar a semente de linhaça. Então, alimento interessante, né, fibras, ácidos gráficos, antioxidante, né, então toda a parte aí de alimentação saudável. Prepare aí a sua água, mais para o final, teremos aí poderosa oração para você, para a sua casa. Deus vai muito abençoar, né? E vamos em frente no assunto de alimentação saudável. Por quê? Hoje nós estamos mencionando, trazendo esse assunto sobre alimento, por quê? Porque tem surgido, né, durante esse tempo, muitos tipos de doenças, né, e acreditamos que Deus tem essa preocupação também com a sua saúde corporal, senão não teria essas citações, né? Por esse motivo, dessas citações bíblicas, desses versículos, dessas partes onde nós estamos aqui mencionando, nós estamos trazendo, né, essa informação. Vamos lá, então, para Deuteronômio, de novo, Deuteronômio 8, vamos ver o que nós temos aqui também, né, desse assunto aqui, ó, 8, 7. Olha lá, terra de trigo, cevada, vides, figueiras, romeiras, terra de oliveiras, abundante de azeite e mel. Vamos pegar lá do começo, ó. Porque o Senhor teu Deus te mete numa boa terra, terra de ribeiro, de águas, de fonte, de abismo, que sai dos vales e das montanhas. Terra de trigo, cevada e de vides, e figueira, romeira, terra de oliveira, abundante de azeite e mel. Terra em que comerás pão, sem escassez, nada te faltará nela. Terra de cujas pedras são ferro e cujos montes tu cavarás o cobre. Então, terra, sim, farta, né? Terra boa, né? Que está mencionando ali, onde Deus coloca o seu povo. Uma terra onde você tem acesso à boa alimentação. Então, é sobre isso aí que nós estamos mencionando, sobre a questão do alimento saudável, né? E essa aí é a questão da terra, onde, né, emana leite, mel, né, onde tem figueiras, romeiras, oliveira, azeite, né? O azeite, ele é interessante, porque o azeite, ele foi, durante algum tempo, usado até como moeda, né, como moeda de troca, né, valeria ali a troca por como se fosse dinheiro durante algum período. E é interessante você aprofundar e saber um pouco mais sobre as azeitonas, sobre azeite, né, sobre o mel puro, né, e com isso nós vamos indo lá também para saber um assunto interessante. Nós falamos de legumes, nós já mencionamos aqui, nós conversamos já hoje sobre os grãos, sobre lentilha, né? Enfim, variamos os assuntos, mas nós não mencionamos hoje, alguém pode estar perguntando,
E carne, vamos comer carne, né? Será que nós vamos ficar só nessa dieta de legumes, né, e frutas? E o que a Bíblia nos diz sobre isso? Hein? O que será? Vamos lá? Vamos junto. Participe você, participe. Lá em Êxodo, lá no livro de Êxodo, capítulo 12, acompanha, do livro de Êxodo. Boa noite para você que está nos ouvindo, para você que vai viajar ou está chegando, que Deus abençoe. Mateus, boa noite. Deus abençoe você, a tua família. Vamos lá, capítulo 12, versículo 11 do livro de Êxodo. O que diz ali? Doze, 11. Assim diz, pois, o comereis, o vosso lombo cingido, os vossos sapatos nos pés, o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente, é a Páscoa do Senhor. Então, o que acontece? Ali falando, né, e outros assuntos ali acima também, falando da água, falando do assado, né? Então, mencionando o tipo de alimento, né? O tipo de alimento, o tipo de carne, né? E olha lá. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães ázimos, com ervas amargosas e comerão, né? Está mencionando o cordeiro, o cabrito, né? Então, mencionando, né? Geralmente a indicação é o cordeiro, né? Assado, né? O que é o alimento que mais se utilizava, né? Olha lá, minha mãe passa por tudo. Mateus mencionando. Então, o que acontece? Falando sobre qual o tipo de carne que nós deveríamos trazer para a nossa dieta também. A Bíblia está mencionando o cordeiro, né? Tem a menção aqui também cabras, né? Enfim, é o alimento que está nos informando, né? Para uma boa saúde, né? E diz que as pesquisas indicam que, né, que a carne de cordeiro ela realmente é muito saudável. Vitamina B12, vitamina B6, né? Um alimento excepcional, um alimento muitíssimo saudável, né? E o corpo nosso assimila bem esses alimentos. Todos esses que foram mencionados hoje são alimentos que a palavra de Deus menciona como alimentos super saudáveis, muito bem aceitos, né? Para o nosso corpo, você deve escolher a sua melhor dieta, né? As frutas, fazer ali, né? Segundo a Bíblia, tem partes da Bíblia que fala sobre o melão, né? No Egito também tinha, né? A gente sabe que havia muitos legumes, frutas, o melão é muito mencionado, nem várias outros alimentos, né? Mencionado dentro da palavra, dentro das escrituras. Então é isso, fazer uma boa escolha com relação aos alimentos, os alimentos leguminosos, vegetais, lentilha, né, tudo que foi mencionado hoje, segundo a sua adaptação, segundo a tua necessidade, conforme você sente, né? Bastante. E sobre o pão ázimo, são grãos germinados. Né? O grão ázimos, alguns falam asmos, o ázimo. Então, são grãos germinados. Qual a diferença? Eles são feitos, né? Aqueles pães do qual nós estamos mencionando, ele é feito dos grãos, não quando a planta já cresceu e já puxou ali a energia, mas os grãos germinados é quando eles estão novinhos ainda, aí é selecionado, porque ele está com maior concentração, né, naqueles grãos,
para utilizar nesses pães. Então, uns pães diferenciados, né, que utilizavam, né, e é o pão indicado, muito, muito saudável, com zinco, ferro, bioacessível, que o seu corpo se adapta bem e aceita bem esse tipo de alimento, né? Então é isso. Bastante assunto sobre alimentação saudável, né? Dieta bíblica hoje, viu? E você, o que você acha desses alimentos? Você pode fazer o melhor pelo seu corpo, para você ter uma escolha saudável. Hoje falamos sobre mel, falamos sobre leite de cabra, falamos sobre azeite, azeitona, só alimento de qualidade. Hoje o assunto está muito interessante. A romã, né, vários assuntos. E nós vamos abordar um pouco também da questão do jejum. Você já fez algum jejum? Sabe como utilizar o jejum? Para que o jejum é feito e como é feito? Hã? Então, nós vamos trazer também o assunto sobre o jejum, né? Jejum saudável, os tipos de jejum, né? Porque existem várias formas aí de fazer o jejum, tá? Mas daqui a pouquinho também temos assunto sobre patrocínio, né? Vários assuntos aqui que nós temos para essa noite. Boa noite a todos. Vamos de mais assunto sobre agora, vamos entrar no assunto de jejum, então, né? Segunda Crônica, o livro de Crônica. Vamos lá para o livro de Crônicas. Você que nos acompanha, o assunto hoje é jejum, alimento saudável, né? Sobre alimentação, escolha, né? Da alimentação saudável, né? E também sobre o jejum. Segunda Crônica. Crônica 20, e versículo 3. Você achou? Nos acompanhe na leitura, que agora nós estamos entrando no assunto jejum. Para que serve, como é feito, né? Qual a vantagem de, às vezes, você estar fazendo o jejum, né? Diminuindo ali o que você está no seu corpo, tudo que você alimentou, por horas ou tempo específico, o jejum. Qual a vantagem de você fazer um jejum? Você já fez alguma vez? Então vamos o jejum de acordo com a palavra de Deus, pelo livro 2 Crônica 20, versículo 3, que diz: Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, apregoou o jejum em toda a Judá, né? Então o que acontece? Josafá, né, teve uma vitória pelo jejum. Aqui a Bíblia nos mostra, se você pegar toda a íntegra, né, da onde nós estamos lendo, que é lá em Crônicas 2, segunda Crônica 20, né, vem ali a palavra, né, de Deus, vem a Josafá, nós estamos mencionando aí a parte do jejum, mas é um acontecimento que teve no reino ali, e Josafá, ele teve a vitória, né, perante seus inimigos, e nos chama a atenção, né, no, no decorrer dessa questão ali de Josafá, que o que acontece? Ele resolveu, né, fazer então o jejum. Então Josafá temeu, pôs-se a buscar o Senhor, apregoou o jejum em toda a Judá, né? Então é isso. Ele também, por Deus, determinado por Deus, ele resolveu fazer um jejum, né?
E vamos já mencionando mais sobre o jejum, depois nós vamos falar também sobre os tipos de jejum, né? Porque existem várias formas de jejum, mas Isaías tem mais assunto nós temos sobre o jejum. Tá? Isaías 58. Você acompanha pela palavra, né? Porque tudo é com base bíblica, né? No jejum em 58:6. Porventura não é este o jejum que escolhi? Que soltes a ligadura da impiedade, que desfaças a atadura do jugo, e que deixe livre os quebrantados e despedace todo o seu jugo. Você entendeu? Então, aqui, ó, Isaías, né, está sendo mencionado aqui no livro de Isaías sobre o jejum. Vou ler novamente para você acompanhar, né? Acompanhar aí com mais calma o que diz 58:6. Porventura não é este o jejum que escolhi? Que soltes a ligadura da impiedade, que desfaça as ataduras do jugo, e que deixe livre os quebrantados e despedace todo o jugo. Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desterrados? Então é assim, falando, né? Falando sobre o jejum, falando ali também um pouco sobre a caridade, numa parte ali até, né, fazendo aquela comparação que é o jejum que agrada a Deus, ele tem que ter aquele sentido espiritual também, né? O jejum, ele tem, é isso mesmo, fortalece o espírito, o jejum, ele faz toda aquela parte de melhoria do nosso corpo, fortalece o espírito para a oração, né? E nós estamos aqui mencionando, olha lá, o que ele diz, que pelo jejum, né, quebrou os laços, né, quebrou os laços, olha lá, despedace todo o jugo, ou seja, tudo aquilo que pesava sobre a pessoa ali que estava no jejum, né, que Isaías está mencionando, né, então que se desfaça através do jejum. E você fica conosco, que nós vamos estar falando para você o jejum que agrada a Deus, como se deve fazer o jejum, quais os tipos, né? Os tipos de jejum que existem, tá? Porque são variedades de jejum. Então, vamos lá, falando de novo sobre jejum, esse nosso assunto, lá em Mateus, o livro de Mateus, lá no Novo Testamento, também tem assunto do jejum, tá bom? Mateus 6. Vamos lá no livro de Mateus 6. 16, que diz: E quando jejuardes, não mostrei contristado como os hipócritas, porque desfiguram os seus rostos, para que os homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo, os que já receberam o seu galardão. Vai até o 18 seguir. Porém tu, quando jejuares, unge a tua cabeça, lava o teu rosto, para não perceber, né? Para não parecer aos homens que jejua, mas ao teu pai que está em oculto, né? E teu pai que veio em oculto te recompensará. Ou seja, você tem um objetivo, né? Você tem um objetivo de jejuar, né? Se você pretende fazer o jejum, é importante você conheça, entenda, né, qual o jejum, porque aqui está chamando a atenção, na verdade, no livro de São Mateus, né, vamos lá, 6, 16 ao 18, prestar atenção muito nisso, porque às vezes a pessoa erra no jejum. Então, vamos entender o que ele quer dizer com isso, olha lá. E quando jejuarde, não os mostreis contristado, como os hipócritas, porque desfigura seu rosto, para que os homens pareça que jejua. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Então ele está chamando a atenção para que quando você for fazer um jejum, você vai fazer com propósito a Deus. Não precisa ninguém saber, não precisa mostrar-se às pessoas, porque o propósito não é com as pessoas, não é com pessoas relacionadas à tua igreja, nem à família. Então o propósito é entre você e Deus,
que fique oculto entre você e Deus, porque o Deus do invisível, o Deus que tudo vê e tudo sabe, ele te abençoará, se assim você fizer. Né? Então, quando você fizer o jejum, não demonstra estar ali abatido, triste com alguma coisa, não, é o seu dia normal, né? Você vai ter aquele período normal, se é por um dia ou 2 dias, nós vamos mostrar hoje ainda, né, os tipos de jejum, né, mas você não vai demonstrar abatido, né, você vai demonstrar um semblante feliz, né, então, teu propósito você alcança com Deus agindo dessa forma, segundo o que está mencionando, né, Mateus 6, 16 até o 18. Então, vamos entrar já no assunto, que assim, fala sobre o jejum, né? Tem muito assunto sobre o jejum, mas é importante nós já entendermos o jejum total. O que é o jejum total? Né? Boa noite, você que nos acompanha. Deus abençoe você, a sua família. Nós estamos hoje aqui com um assunto, nós já falamos sobre o assunto de alimentação segundo a palavra de Deus, agora nós estamos com o assunto do jejum, né? Um jejum total. O que é o jejum total? É aquele que Moisés fez, né? É um jejum que alguns outros profetas também, jejum total, sem comida e sem água. Moisés, no Monte Sinai, é um exemplo desse jejum. É um tipo de jejum. Né? Lembrando que o jejum é algo entre você e Deus, né? E você deve buscar bem a Deus para saber se vai fazer o tempo, o período, ou hora, ou um dia. Né? Então, é um propósito individual. Né? É uma escolha também individual a questão do jejum. Mas nós estamos pegando, por exemplo, né, o jejum total, que é o jejum de Moisés no Monte Sinai. Tá? Depois você pesquisa sobre isso. E o jejum normal, né? O jejum normal é o jejum, né? O jejum onde a pessoa vai ficar sem alimentação, mas vai tomar água. Então é outro tipo de jejum. E o jejum parcial, né? Parcial, né? Que não se priva completamente. Ou seja, o parcial, o jejum parcial, ele é um jejum assim que você não vai se privar totalmente, né? Ou você vai privar-se por algumas horas, né? Por algum período. Então, ele é chamado de um jejum parcial. Você não se priva totalmente, né? Se parcialmente, né? Completamente você não se priva dos alimentos. Então, tem várias formas de jejum. Nós vamos pegar mais exemplos, tá? Mais exemplos aqui de jejum. Lá em Êxodo, olha lá. Esther também tem. Vamos de novo lá no livro de Êxodo. Trinta e 28. Estamos aqui hoje com assunto interessante sobre jejum, você poder fazer o seu jejum. 34, 28. E esteve ali com o Senhor 40 dias, 40 noites. Não comeu pão, nem bebeu água. Escreveu nas tábuas as palavras do concerto, os 10 mandamentos. Então, falando aí, ó, Moisés, né? Moisés buscou lá os mandamentos dessa forma. Ele, né, Deus deu força para ele e ele fez durante aquele período porque tinha uma missão bastante importante, né? Então, fez todo esse jejum, né? Segundo aqui o livro de Êxodo, né? Então tem bastante assunto. A prática espiritual do jejum é para buscar a direção, para a consagração e preparação, para uma ajuda divina, para a prática de caridade. Vamos ver o que diz isso? Como que é isso? Sobre a prática da caridade. Então, vamos lá. Marcos agora. Marcos, livro de Marcos. Nós teremos mais referência. É importante você depois pesquisar, acompanhar, para entender as referências.
né? Porque aqui o assunto é dentro daquilo que nos ensina a Bíblia Sagrada, tá bom? Sobre a palavra de Deus. Então, vai lá em 2:22. 2:22, que vai dizer o quê? Olha lá, ó. E ninguém deita vinho novo, Marcos. E ninguém deita vinho novo em odres velhos. De outra sorte, o vinho rompe os odres e torna o vinho, e os odres estraga. O vinho novo deve ser deitado em odres novos, né? Marcos 2. O que ele quer dizer com isso também, né? Para que ele está fazendo a comparação, né? Uma comparação, quando ele fala, né, sobre odres, né? Ele está falando ali sobre os vasos, né? Ele está fazendo uma comparação sobre o ser humano, os vasos de Deus, né? Para deitar o vinho novo, ou seja, para você ter um renovo, né? Você ter um renovo espiritual, você ter uma vida ali espiritual, né, sobre a questão do jejum, como proceder, e Deus vai muito te abençoar. Então, você vai elevar a Deus nessas práticas, e segundo aprofundamento das questões do jejum, que seja ele para um motivo de caridade, para um motivo, às vezes, de uma intercessão ao próximo, para uma questão até espiritual, né? Ou uma questão do teu corpo também, para você também ter mais conhecimento, para que abra-se as janelas do céu, no sentido de uma benção do conhecimento da palavra de Deus, né? O jejum ele pode ser também, né? Muitas pessoas fazem o jejum quando tem um propósito de buscar a Deus em algum sentido, querem, né, saber mais os mistérios de Deus, saber mais o que nos aguarda, né, as palavras de Deus, ou querem compreender um pouco mais, também existe. E existe a questão da caridade, né? Às vezes a pessoa fala, vou fazer um jejum para que esse jejum eu possa fazer doação de alimento. Existe isso aí, e Deus se agrada, né? Deus se agrada, porque aquele um dia ou 2 dias você vai estar prestando algo ao seu próximo, né? E também fazendo ali um jejum, né? Para você vai estar cuidando, né? O teu corpo vai estar melhorando com isso também. Lembrando que tudo isso é de acordo com o corpo de cada um, né? É de acordo com a experiência individual nessa questão do jejum. Então, a gente mencionou vários tipos de jejum, né? Que existe o jejum que não é completamente assim isento do alimento, o jejum parcial, né? Que não se priva completamente, depois tem o jejum total. Acredito eu que, né, as pessoas que estão mais à frente da igreja, né, toda a parte de diácono, né, e toda a parte da estrutura da igreja, faça mais essa parte, né, do jejum total também, né, porque às vezes requer, né, alguns assuntos que requerem um pouco mais, né, como Jesus ensinou. Então é isso. E lembrando você, né, isso tudo é coisa boa, vindo da parte de Deus, onde você vai aprender, né, vai entender um pouco cada propósito, né, isso mesmo, o propósito de cada um, né, segundo aí o ensinamento da palavra. Então, você que hoje entendeu, você que hoje, né, acabou aí assimilando e está conhecendo um pouco mais, né? Só que agora eu vou parar um pouco para nós falarmos sobre patrocínio, sobre o nosso sabonete delicioso, olha, sobre os sabonetes de cristais. Nós temos aqui, você já conhece, tá aqui, ó, na sua tela, sabonete de babosa, muito bom, hein? Esse você pode usar, lavar o cabelo, ele vai deixar a sua pele muito mais macia, né? E também é natural, 100% natural, então é muito, muito bom. Uma hidratação, né? Uma nutrição, melhor elasticidade, uma ação anti-inflamatória, né? Antioxidante. Então, esses sabonetes, né, que nós estamos sempre falando, os de cristais também, enfim, são sabonetes 100% natural, excelente para o seu corpo, para o seu banho, né?
tem o telefone na sua telinha, você que tem interesse em ter um sabonete especial na sua casa, você não perca tempo. Pega o telefone, depois você liga, né? E eu vou mostrar aqui também, ó. Delicioso, óleo de banho, masculino, feminino, até, ó, mostrar um pouco aqui como se usa lá. Aqui, muito, muito bom, ó. Uma delícia. Feito a partir do óleo de banho, ele é feito com óleo de uva, né? Semente de óleo de uva, e ele tem os perfumes dos importados, né? Imitação dos perfumes importados, e tem variedade, né? Tem o Ferrari, tem o Cabana, então tem vários para você escolher. Experimente você também, vai ficar perfumado, a tua pele agradece, né? A tua pele agradece, se você utilizar os dois, então, você vai fazer uma completa revolução no teu corpo, né? Ajudando, né? Porque tudo que você passa no seu corpo, vai pelos poros, é assimilado pela corrente sanguínea também. Então, caso você não saiba, fique sabendo que os naturais é o melhor para você. Procure usar sempre algo mais natural para que você tenha aí uma vida mais saudável, para que no seu corpo você receba algo melhor, né? O corpo seu é a sua morada principal, então você precisa cuidar muito bem, estar bem cuidado, né? E muito cheiroso, né? Muito bom, marcante, perfume marcante. E Deus abençoa você. Hoje nós estamos falando sobre essa questão do assunto do jejum, né? O assunto do jejum, que é um assunto interessante, falamos sobre a alimentação, né? Então, foi feito todo esse assunto com base, com referência, né? Com referência bíblica, para que você possa levar para o seu dia a dia, para que no seu dia a dia você tenha aí mais saúde material, saúde espiritual, né? Uma saúde assim para você continuar a sua caminhada, né? E você que tem aí, ó, você pode consagrar, né, as suas coisas, orando a Deus pelo jejum, né? A água, nós temos aí uma oração final, né? Estamos indo, caminhando para o final do programa, né? Deus muito tem abençoado, muito Deus tem abençoado, nós estamos melhorando a cada dia e apresentando o melhor para você que nos acompanha. Compartilhe, Deus vai muito te abençoar, compartilhe, leve esse canal, né, para os seus familiares também, para que todos possam entender, né, o objetivo, né, que é levar o melhor para você que nos assiste. Então, nós temos a consagração, vamos orar, né, vamos aqui, teremos uma oração para que Deus, né, desça, né, com a benção, né, na sua casa, você que preparou aí a sua água, né? Então, tem uma oração hoje muito, muito, muito importante, né? Uma oração muito importante, né? Que ela tem tudo a ver com os dias de hoje, né? E que essa oração, ela é poderosa, muito utilizada na igreja, pelo salmista, e é nessa oração que nós vamos fazendo, e logo mais, na sequência, estaremos encerrando. Preparou, né? Tudo mencionado aqui, Salmo 103. Pega lá o Salmo 103 na tua casa, onde você estiver, e prepara ali a oração que convida a louvar a Deus por amor da sua graça. Salmo Davi convida a louvar a Deus por amor à sua graça. Então vamos lá a essa poderosa oração do Salmo 103, né? Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades, sara todas as tuas enfermidades, quem redime a tua vida da perdição, te coroa de benignidade e de misericórdia,
quem enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Fez notório os caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo, grande em benignidade, não repreenderá perpetuamente, nem para sempre conservará a sua ira. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos retribui segundo as nossas iniquidades. Pois quanto o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto está longe o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Pois ele conhece a nossa estrutura. Lembra-se que somos pó, porque o homem são seus dias como a erva, como a flor do campo. Assim floresce, pois passando por ela o vento, logo se vai, e seu lugar não conhece mais. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade, sobre aqueles que o temem, a sua justiça sobre os filhos dos filhos, sobre aqueles que guardam o teu conserto, e sobre os que lembram dos seus mandamentos para os cumprirem. O Senhor tem estabelecido o seu trono no céu e o seu reino domina sobre tudo. Bendiz ao Senhor anjos seus, magnífico em poder, que cumpris as suas ordens, obedecendo à voz da sua palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos vós, ministros seus, que executai os seus beneplácitos. Bendiz ao Senhor todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor. Então, Altíssimo Deus e Eterno Pai, que as bênçãos por essa palavra esteja com cada um. Que Deus abençoe o lar de cada ouvinte, né? Que Deus possa, por essa palavra, fechar, né? Tudo aquilo, Senhor, que desagrada, aquilo, ó Pai Eterno, né? Que menciona aqui nessa palavra enfermidade, que o Senhor possa agir pela palavra, por aquilo que traz o salmista, né, bendizendo a tua alma. Então, está a oração, Deus abençoe, graças a Deus, né, paz e graça, Deus abençoe você que nos acompanhou até aqui, estamos indo aí no final, encerrando mais um programa Cristo, meu mestre, né, com esses assuntos de hoje. Deus abençoe você que nos acompanhou, né, e esperamos no próximo programa. Vai me alcançar, seu poder pode a terra parar. Só em ti tem amor, conhece meu viver, minha vida, noite e o amanhecer. Quando sabes antes o sol clareia, tu é grande, tu me dizes isso tudo vai passar. Senhor, tua